Um menino que morava na rua gritou para um milionário: "Minha mãe disse que você é meu pai." Quando o homem viu quem era o menino, ficou paralisado. Samuel era um menino de 8 anos, e se alguém o visse pelas ruas, talvez não entendesse de cara o porquê daquele olhar tão sério. Ele não era como os outros meninos que passavam o tempo correndo de um lado para o outro, brincando. Enquanto muitos se preocupavam com as tarefas da escola, ou em ganhar o próximo jogo de futebol, Samuel passava os dias enfrentando desafios que a maioria das pessoas jamais imaginaria. A casa onde ele morava com a mãe, Raquel, era simples demais e parecia cansada, assim como eles dois. Os móveis tinham uma aparência desgastada, as paredes, marcas de umidade e a pouca luz natural que entrava tornava o ambiente ainda mais sombrio. Era quase como se a própria casa compartilhasse da tristeza e da dificuldade que Samuel e Raquel enfrentavam. Raquel era tudo para Samuel. Desde que ele era pequeno, ela cuidava dele com o que tinha e, mesmo com a vida sendo dura, ela sempre tentava garantir que ele estivesse bem, que tivesse comida e roupa limpa. Mas agora, com a insuficiência renal que deixava seu corpo cada vez mais fraco, era ela quem precisava de cuidados urgentes. Sua saúde vinha piorando muito rápido, e o rosto dela, antes sorridente, agora estava sempre pálido, sofrido, com olheiras profundas. O cansaço de anos de trabalho pesado e a falta de dinheiro para um tratamento adequado estavam cobrando um preço alto demais. Samuel via tudo isso, entendia o sofrimento da mãe, na inocência e determinação de seus 8 anos, tentava fazer o que estivesse ao seu alcance. Ele sabia que a mãe precisava de medicamentos caros e de tratamentos hospitalares constantes, e cada centavo era importante. Por isso, desde que ela adoeceu, ele começou a vender doces nos sinais de trânsito. Era o jeito que encontrou para ajudar, mesmo sem saber ao certo se aquilo faria alguma diferença. Na cabeça dele, cada moeda que ganhava vendendo doces era uma pequena vitória, um passo a mais para salvar sua mãe. Diariamente, Samuel enfrentava a indiferença das pessoas que passavam apressadas, sem sequer notar o menino franzino que, com uma caixa de doces na mão, tentava chamar a atenção de quem estivesse disposto a parar. Às vezes, ele recebia olhares de pena, e em outras, era completamente ignorado. Mas ele se mantinha firme, porque sabia que desistir não era uma opção. Cada dia era uma batalha para ele. Acordava cedo, sem comer muito, vestia sua roupa surrada e saía com a caixa de doces, torcendo para que aquele dia fosse melhor que o anterior. Ele precisava vender o máximo possível. A esperança dele era conseguir comprar, pelo menos, uma parte dos remédios para Raquel, aqueles que ela não podia ficar sem. Quando algum adulto o ignorava, ele segurava a caixa um pouco mais alto, tentava ser mais insistente, mesmo que isso custasse a ele mais um olhar frio e distante. A rotina de Samuel era dura e repetitiva. Ele já conhecia os melhores pontos onde as pessoas paravam no sinal e, às vezes, até conseguia prever a reação de alguns motoristas. Haviam aqueles que faziam questão de virar o rosto e fingir que não o viam. Outros, mais apressados, acenavam para que ele saísse dali. E, em raros momentos, ele encontrava alguém que, por alguns segundos, o ouvia e comprava um doce. Aquilo era como um alívio. Na cabeça de Samuel, ele só pensava em como isso ajudaria sua mãe. Ao voltar para casa, ele corria para contar as moedas. Cada som das moedas caindo na mesa dava a ele uma pontinha de esperança. Ele somava tudo, contava e recontava, e mesmo quando o dinheiro não era suficiente, ele tentava se convencer de que um dia mais de trabalho ajudaria. Raquel, em sua fraqueza, sempre dizia para ele não se preocupar tanto, para focar em estudar, mas Samuel sabia que, sem a ajuda dele, ela não conseguiria. Nesses momentos, ele queria poder ser como os outros meninos da sua idade, que iam para a escola sem se preocupar com mais nada além das provas e dos deveres. Mas ele não tinha esse luxo. A única escola que conhecia era a da vida, onde aprendia a sobreviver dia após dia. E, apesar de tudo, não se queixava, porque amava demais a mãe para deixar que ela enfrentasse tudo sozinha. A cada dia que passava, a situação só parecia piorar. Samuel percebia que a mãe mal conseguia levantar da cama e que, quando o fazia, precisava de apoio nas paredes para se manter em pé. A cada olhar cansado que ela lançava para ele,
ele sentia ainda mais forte a responsabilidade de fazer algo para mudar aquele quadro. Era como se todo o peso do mundo estivesse em seus pequenos ombros, mas ele não desistia. Ele já tinha perdido as contas de quantas vezes imaginara sua mãe sorrindo de novo, saudável, e era isso que o fazia levantar e seguir em frente, dia após dia, sem desistir. No entanto, para um menino tão novo, o fardo era quase insuportável. Ele ainda não compreendia por que tudo tinha que ser tão difícil, porque as pessoas não o ajudavam mais, porque os adultos sempre pareciam tão distantes. Mesmo assim, ele se apegava àquela esperança, pequena, mas presente, de que conseguiria salvar sua mãe. Nos dias mais difíceis, ele se perguntava como seria ter um pai para ajudá-lo, alguém que dividisse com ele o peso e o medo de perder Raquel. Ele não sabia nada sobre seu pai, e a mãe nunca mencionara nada muito claro sobre o homem. Samuel só sabia que, se houvesse uma chance, por menor que fosse, ele encontraria um jeito de trazer essa pessoa para perto. Afinal, ele precisava fazer tudo o que pudesse para salvar a única família que conhecia. Assim, Samuel seguia, com seu corpo cansado, a mente preocupada e o coração cheio de amor e esperança. Mesmo sem saber o que o futuro traria, ele continuava firme, porque a vida de Raquel dependia dele e ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa para vê-la bem novamente. Raquel já vinha piorando fazia um tempo. Os dias pareciam uma corrida contra o relógio para Samuel, que a cada manhã acordava com o medo silencioso de que sua mãe estivesse ainda mais fraca. Cada nova ida ao hospital era uma maratona, cada remédio uma esperança que custava caro e, ao mesmo tempo, pouco ajudava. Mas ele tentava não deixar o medo vencer. Tentava manter aquela faísca de esperança, sempre na expectativa de que, de alguma forma, as coisas iriam melhorar. Mas, numa tarde, tudo mudou. Era um daqueles dias em que o céu estava cinza e o vento gelado. Samuel chegou em casa mais cedo do que o normal e percebeu algo estranho no ar. A casa estava em completo silêncio. Ele chamou pela mãe e nada, foi até o quarto e a encontrou deitada, imóvel, os olhos fechados. Tentou acordá-la, sacudiu levemente seu ombro, mas nada. Aquela cena congelou Samuel. Ele só conseguia ouvir seu próprio coração batendo rápido demais, uma mistura de pânico e confusão. Ele sabia que precisava agir rápido, então correu até o telefone e pediu ajuda. Na ambulância, a equipe fez algumas perguntas para ele, mas Samuel mal conseguia responder. O barulho da sirene, os olhares sérios dos enfermeiros, tudo era assustador. Quando chegaram ao hospital, ele esperou por horas, sentado numa cadeira desconfortável, ouvindo os passos apressados das enfermeiras e o som dos monitores cardíacos de outros pacientes. Ninguém aparecia para lhe dizer o que estava acontecendo, e a cabeça dele fervilhava, tentando entender o que faria se algo acontecesse com sua mãe. Ele mal conhecia o pai, não tinha parentes próximos. Raquel era seu mundo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um médico finalmente veio até ele. O homem tinha uma expressão séria e a voz baixa. Explicou que Raquel estava em coma. Samuel tentou entender o que aquilo significava, mas as palavras pareciam se perder no ar. Coma? O que era aquilo? Ele perguntou ao médico se a mãe iria acordar, mas o homem apenas disse que era difícil saber. Explicou que, com a condição dela, o acúmulo de toxinas no sangue estava sobrecarregando o corpo, e que era possível que ela ficasse assim por dias, ou semanas. Samuel mal conseguia entender a gravidade do que ouviu. Não era possível que sua mãe, que sempre foi tão forte e que, mesmo doente, lutava tanto para ficar com ele, estivesse naquele estado. Ele não sabia o que fazer, não tinha para onde ir, passou a noite em uma poltrona no hospital, olhando para a porta do quarto onde Raquel estava, torcendo para que ela simplesmente acordasse e dissesse que tudo aquilo não passava de um sonho ruim. Naquela primeira noite, sozinho no hospital, ele entendeu o que era a solidão de verdade. Nunca se sentiu tão pequeno, tão indefeso. Tentou dormir, mas tudo o que conseguia era se encolher mais na cadeira, desejando que o tempo passasse rápido, que alguém lhe dissesse que tudo iria ficar bem. Mas o tempo parecia se arrastar. No dia seguinte, ele foi liberado para ver a mãe. Samuel entrou no quarto,
que tinha aquele cheiro de remédio e desinfetante. Viu Raquel deitada na cama, ligada a máquinas que piscavam e apitavam de forma monótona. O rosto dela parecia ainda mais pálido, os lábios secos e os olhos fechados. Ele segurou a mão dela, que estava fria e sem resposta. Por um instante, imaginou que, se apertasse um pouco mais, ela sentiria, abriria os olhos, mas nada disso aconteceu. Foi então que Samuel percebeu a dimensão do que aquilo significava. Raquel estava ali, mas, ao mesmo tempo, não estava. Era como se ele estivesse sozinho, preso num pesadelo que ninguém conseguia acordá-lo. Ele começou a visitá-la todos os dias, indo do hospital para as ruas, tentando vender doces com ainda mais afinco. Cada moeda que ganhava era uma tentativa de salvar a mãe, um pedaço da esperança que ele insistia em manter viva, mesmo que a realidade estivesse cada vez mais cruel. A cada dia que passava, o peso daquela situação aumentava. Ele conversava com ela mesmo sabendo que ela não podia ouvir. Contava sobre os dias de venda, sobre as dificuldades, as pessoas que o ignoravam, e de como ele tinha esperança de vê-la acordada, de novo ao seu lado. Mas o tempo continuava a passar, e o desespero tomava conta. Ele tinha vontade de chorar, mas segurava as lágrimas, porque sentia que, se fraquejasse, tudo estaria perdido. Nos momentos de maior desespero, Samuel pensava em todas as vezes que sua mãe sorria para ele, em cada pequeno gesto de carinho que ela sempre teve, mesmo nos dias mais difíceis. Ele se lembrava de como ela lhe dizia para ser forte, para nunca desistir. E ele tentava se apegar a essas lembranças, usá-las como uma âncora para suportar tudo aquilo. Só que ele era só uma criança, e o cansaço emocional começava a pesar. Durante os dias que se seguiram, Samuel tentou de tudo para juntar dinheiro, correndo mais, falando mais com os motoristas que passavam, até implorando quando o desespero batia mais forte. Ele sabia que ninguém ali entendia o que ele estava passando, o porquê de estar ali, sozinho, tentando arrecadar algumas moedas. Para todos, ele era só mais um menino tentando vender alguma coisa, um rosto entre tantos outros. Ninguém imaginava o tamanho da luta que ele enfrentava. Às vezes, ele via outras crianças com seus pais, andando pelas ruas, sorrindo, segurando a mão dos adultos. Ele queria sentir aquela segurança, aquela certeza de que alguém cuidaria dele. Queria ter o pai ali, ou qualquer adulto que pudesse guiá-lo, explicar o que estava acontecendo e, principalmente, ajudá-lo a salvar Raquel. Mas ele sabia que, agora, só tinha a si mesmo. Assim, Samuel continuava firme, passando os dias entre as ruas e o hospital, numa rotina pesada para qualquer adulto, mas especialmente para ele, uma criança que mal entendia o que estava acontecendo. Ele não desistia. Cada dia de venda, cada volta para o hospital, era como uma promessa silenciosa de que ele nunca abandonaria sua mãe, que tentaria o impossível para vê-la voltar a sorrir. Mesmo diante da incerteza e do medo, Samuel continuava. Sabia que não podia desistir, que aquele era o único caminho possível. E assim, ele enfrentava a solidão, o medo e a dor, lutando com todas as suas forças contra o desespero e mantendo viva a esperança, por menor que ela fosse. Depois de dias exaustivos entre o hospital e as ruas, Samuel mal sentia suas pernas. Ele estava quase desistindo de tentar vender o restante dos doces naquela tarde. O sol ainda brilhava, mas estava começando a baixar no céu, e ele sabia que precisava aproveitar as últimas horas antes que anoitecesse. Com a caixa de doces meio vazia nas mãos, ele continuava tentando abordar as pessoas na calçada, mas sem muito sucesso. Quase ninguém parava, e os que paravam sempre tinham uma desculpa ou respondiam com um sorriso apressado antes de seguir adiante. Ele já estava pensando em ir embora quando viu uma mulher, bem arrumada, saindo de uma loja do outro lado da rua. Ela estava distraída, mexendo em algo dentro de uma bolsa, e caminhava rapidamente. Samuel observou a mulher por um instante e pensou que talvez, se tivesse sorte, ela pudesse comprar um doce. Ele respirou fundo e atravessou a rua com cuidado, aproveitando que o semáforo estava fechado para os carros. Quando chegou do outro lado, se aproximou da mulher com a caixa de doces em mãos, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, percebeu que algo estava estranho. A mulher, que parecia tão apressada e focada há segundos,
começou a cambalear. Samuel olhou para o rosto dela e viu que sua expressão estava mudando. O olhar dela ficou vazio, os olhos meio desfocados. De repente, a bolsa escorregou de suas mãos e ela desabou no chão, caindo como se suas pernas tivessem perdido toda a força. Sem pensar duas vezes, Samuel largou a caixa de doces e correu para ajudá-la. Ele não sabia muito bem o que fazer, mas lembrou das poucas vezes em que viu enfermeiros socorrendo pacientes no hospital, então tentou fazer o que conseguia. "Moça, tá tudo bem?" ele perguntou, colocando a mão no ombro dela, mas ela não respondia. Algumas pessoas passavam ao redor, e Samuel tentou chamar a atenção delas. "Ela tá passando mal." "Alguém ajuda!" gritou, desesperado. Finalmente, algumas pessoas se aproximaram e logo alguém ligou para uma ambulância. A mulher começou a recuperar a consciência enquanto esperavam, e, quando abriu os olhos, viu Samuel ao seu lado, segurando sua bolsa e a ajudando a se sentar. Camila, esse era o nome dela, demorou um pouco para se recompor. Respirava com dificuldade e parecia desorientada. Samuel entregou a bolsa dela e, um pouco constrangido, se afastou. Ele não estava acostumado a ver uma pessoa tão bem vestida falando com ele, mas se sentiu aliviado ao perceber que ela estava começando a melhorar. Camila, ainda se recuperando, olhou para o menino à sua frente e, por um momento, não entendeu o que ele estava fazendo ali. "Você que me ajudou?" perguntou ela, com uma voz baixa e agradecida. Samuel assentiu com a cabeça. "Eu estava vendendo doces por aqui e vi a senhora caindo", respondeu ele, um pouco tímido. Camila olhou para o menino com uma expressão de surpresa. Era raro para ela ver alguém tão novo e tão atento a quem estava ao redor. Então, ela viu a caixa de doces no chão e entendeu que ele não estava ali por acaso, mas tentando trabalhar, fazer algo. Ela sentiu uma mistura de gratidão e curiosidade por aquele garoto de olhar sério e roupas surradas. "Eu nem sei o que dizer", disse ela, ajeitando o cabelo e tentando se recompor. "Obrigada, de verdade. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse por perto." Ela tirou uma nota de dinheiro da bolsa e estendeu para ele. "Tome, é o mínimo que eu posso fazer." Samuel olhou para a nota com uma certa hesitação, mas pegou, sabendo que aquele dinheiro poderia ajudar a comprar os remédios da mãe. Ele agradeceu baixinho e começou a se afastar, pensando que, talvez, aquele encontro terminasse ali. Mas Camila não deixou que ele fosse embora tão rápido. "Espere um pouco." "Por que você está vendendo doce sozinho assim?" perguntou ela, ainda curiosa. Samuel, sem saber bem o que responder, disse a verdade. "É para ajudar minha mãe, ela tá no hospital." Ele explicou de forma simples, sem entrar em muitos detalhes, mas foi o suficiente para Camila entender que o menino estava passando por uma situação difícil. Algo naquela história tocou Camila de um jeito que ela não esperava. Talvez fosse a sinceridade de Samuel, ou a forma madura como ele lidava com a situação, mas ela sentiu que queria fazer mais por ele. "Você já comeu alguma coisa hoje?" ela perguntou de repente, e Samuel apenas deu de ombros. Com tudo o que estava acontecendo, comer não tinha sido uma prioridade, mas, agora que ela mencionava, ele sentia uma fome que havia ignorado o dia todo. Camila insistiu. "Vamos, venha comigo. Vamos comprar algo para você comer e você me conta mais sobre a sua mãe." Samuel ficou hesitante, mas o tom gentil de Camila o tranquilizou. Ele a acompanhou até uma lanchonete próxima, onde ela pediu um lanche para ele. Sentaram-se em uma mesa, e ele começou a comer devagar, meio envergonhado, mas sem conseguir esconder a fome. Conforme Samuel contava sobre a situação de Raquel, Camila escutava atentamente, e a história dele a deixou emocionada. Ela imaginava a dor que ele sentia, o peso que carregava sozinho, e cada detalhe parecia tornar a situação ainda mais desesperadora. Camila, que tinha uma vida confortável, não conseguia imaginar o que era passar por tudo aquilo, ainda mais tão novo como ele era. Depois de um tempo, Samuel terminou de comer, e Camila já havia decidido que queria ajudar mais. "Olha, eu sei que você está tentando ajudar sua mãe, mas, sozinho, isso vai ser muito difícil. Por que você não me deixa ajudar um pouco? Pelo menos por um tempo?"
Samuel, meio desconfiado, não sabia como responder. Aquela era a primeira vez que alguém oferecia ajuda de verdade. Ele pensou em todas as vezes que pedirá ajuda nas ruas e foi ignorado. Sentiu um misto de alívio e dúvida, sem saber se deveria confiar naquela estranha. "Por que você quer me ajudar?", perguntou ele, sem rodeios. Camila deu um pequeno sorriso e respondeu: "Porque você me ajudou primeiro, sem nem pensar duas vezes." Ela tirou da bolsa um cartão com seu número e entregou para ele. "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga, ok? Vou tentar ajudar você e sua mãe." Samuel pegou o cartão e o guardou no bolso, sem saber muito bem o que esperar. Quando se despediram, ele saiu dali sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, tinha alguém ao seu lado. Mesmo sem saber o quanto aquela ajuda significaria para ele, ou se realmente iria mudar alguma coisa, ele foi para casa com o coração um pouco mais leve. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Depois do encontro com Camila, Samuel sentia um fiozinho de esperança que não costumava estar lá. Ela havia prometido ajudar, e mesmo que ele não soubesse se podia confiar totalmente, pelo menos agora ele tinha alguém a quem recorrer caso as coisas ficassem piores. Ainda assim, ele sabia que a luta era dele e que, enquanto sua mãe estivesse no hospital, era sua responsabilidade fazer o possível, e o impossível, para dar um jeito na situação. Ele continuou com a rotina diária de vender doces na rua e visitar o hospital para ficar ao lado de Raquel. Toda vez que ia vê-la, segurava sua mão e ficava contando as novidades do dia, mesmo que ela estivesse inconsciente. Falava sobre as moedas que havia conseguido, sobre as pessoas que o tinham ajudado e até sobre Camila, esperando que, de alguma forma, a mãe o ouvisse. Mas o coração de Samuel ainda estava apertado com uma questão que martelava sua cabeça toda noite, enquanto ele tentava dormir: e se ele tivesse um pai por aí que pudesse ajudá-los? Ele se perguntava como seria encontrar esse homem que sua mãe quase nunca mencionava, mas de quem ele tinha um retrato vago na cabeça. Certa manhã, ao visitar o hospital, Samuel teve uma lembrança repentina. Dias antes de entrar em coma, Raquel havia mencionado algo sobre seu pai. Não foi nada específico, apenas uma referência vaga, mas ele lembrava do nome, Marcos. Desde então, esse nome não saía da cabeça de Samuel. Ele se perguntava onde esse homem poderia estar, o que estaria fazendo, e principalmente, porque ele não estava ali, ajudando-os. Decidido, Samuel começou a prestar atenção nas pessoas enquanto vendia doces. Ele dava uma olhada rápida em cada rosto, analisava cada pessoa bem arrumada que passava, como se estivesse tentando achar alguma pista. Naquele dia, resolveu arriscar algo novo e foi até um shopping de bairro, bem longe de onde morava. Sabia que era longe, mas já conhecia o lugar, pois sua mãe tinha levado ele lá algumas vezes. Ele sentia que as pessoas ali eram diferentes das que via na rua. Quem sabe, entre elas, poderia estar alguém que o reconhecesse, alguém que, de alguma forma, ele sentisse ser o Marcos. Foi então que aconteceu. De repente, ele viu um homem alto, de cabelo escuro e expressão séria, saindo de uma loja, e logo em seguida ouviu a atendente dizendo: "Volte sempre, Sr. Marcos." Samuel observou por alguns instantes. O homem parecia um pouco mais velho que os outros clientes que ele tinha abordado. Estava acompanhado de uma mulher elegante e andava com uma postura firme, como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Ao ouvir a atendente dizer aquele nome, seu coração acelerou, e mesmo com medo, Samuel sentiu algo no peito, como se aquele fosse o homem que ele vinha buscando. Sem pensar duas vezes, Samuel decidiu arriscar. Com a caixa de doces nas mãos, ele correu em direção ao homem e o chamou. "Senhor! Senhor Marcos!" Ele ouviu o nome e parou, olhando para Samuel com uma expressão confusa. Por um momento, o homem apenas o encarou, e Samuel sentiu uma onda de nervosismo tomar conta de si. Mas, antes que pudesse hesitar, ele tirou uma foto velha e amassada do bolso. Era uma das poucas fotos que sua mãe tinha dele em casa. "Eu sou Samuel", ele disse, erguendo a foto na direção do homem. "Minha mãe é a Raquel." Ela falou do Senhor. O homem, agora visivelmente abalado,
pegou a foto com as mãos trêmulas. A mulher ao lado dele também olhava com curiosidade, sem entender o que estava acontecendo. Mas logo o menino a reconheceu. Era Camila, a mulher que ele havia ajudado dias atrás. No entanto, Camila, que tinha sido tão gentil com Samuel, parecia ignorar sua presença, ou talvez simplesmente não se lembrasse dele. Samuel também acabou por ignorá-la, ele queria apenas descobrir se aquele homem era seu pai. Marcos, ainda em choque, olhou a foto e depois para o menino, juntando as peças rapidamente. Ele parecia incrédulo e surpreso, como se aquela fosse a última coisa que ele esperava encontrar naquele dia. Raquel. Ele sussurrou o nome quase sem querer. Sua mente estava num turbilhão de memórias. Ele lembrava de Raquel, da relação intensa que tiveram anos atrás, e de como a vida os havia separado. Mas filho? Ele não fazia ideia de que Raquel tinha um filho, e, muito menos, que esse menino seria seu filho. Ele ficou alguns segundos parado, olhando para Samuel, enquanto o silêncio entre eles crescia. A mulher ao lado de Marcos, Camila, não demorou para perceber o que estava acontecendo. Ela franziu a testa, lançando um olhar suspeito para o menino e depois para o marido. Marcos, o que isso significa? Perguntou, sem esconder a desconfiança. Eu não sei, ele respondeu, tentando entender o que fazer com tudo aquilo. Eu realmente não sabia disso, nunca imaginei. Ele olhou para Samuel, ainda em choque. O menino estava ali, de pé, sozinho, olhando para ele com uma mistura de esperança e medo. Uma das mãos ainda segurava a caixa de doces. Marcos sentiu um peso imenso no peito, como se estivesse sendo puxado para trás, para aquele tempo que viverá com Raquel. Ele lembrou dos momentos em que haviam sido felizes juntos, de como tudo era intenso entre eles, e de como, por motivos que ele já nem lembrava, os dois haviam tomado caminhos separados. E agora, aquele passado voltava com força total, na forma de um menino de 8 anos. Ainda confuso, ele olhou para Camila, que não parecia nada satisfeita. Mas naquele momento, ele sabia que tinha que agir. Ele colocou a mão no ombro de Samuel e disse, com a voz mais firme que conseguiu, "Você tem certeza de que é meu filho?" Samuel assentiu com a cabeça, seus olhos brilhando com um misto de alegria e insegurança. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que, naquele instante, tudo poderia mudar. Aquela descoberta caiu como uma bomba no mundo de Marcos. A revelação de que Samuel era seu filho, fruto de um passado que ele achava estar enterrado, mexeu com tudo. Ele passava o dia e a noite tentando digerir o que acabará de descobrir. Raquel nunca lhe disse nada sobre um filho. E agora, esse menino estava diante dele, precisando de ajuda, carregando o peso de uma vida que era dura demais para uma criança tão pequena. No entanto, se para Marcos a notícia foi um choque, para Camila foi muito pior. Ela nunca havia sequer desconfiado que Marcos tivesse um filho fora do casamento. O mundo confortável que ela conhecia começou a desmoronar desde o momento em que viu aquele menino com a foto velha, olhando para eles com uma mistura de medo e esperança. Camila sentia-se traída, confusa e completamente desconfortável com toda a situação. E a cada dia que passava, aquele desconforto só aumentava. Depois de voltar do shopping, Camila e Marcos quase não trocaram uma palavra a mais. Marcos estava em silêncio, absorto nos próprios pensamentos, enquanto tentava encontrar uma forma de lidar com tudo aquilo. Ele sabia que precisava ajudar Samuel, e mais do que isso, sentia que tinha uma responsabilidade para com Raquel também. Mas sabia que Camila estava sofrendo com isso. Eles viviam juntos há anos, e até então, tudo parecia bem. Agora, com a chegada de Samuel, a vida que eles construíram juntos parecia completamente ameaçada. Em casa, Camila não conseguia mais disfarçar o incômodo. Em um dos dias seguintes ao encontro, enquanto Marcos tentava explicar o que sabia de Raquel, Camila explodiu. "Você escondeu um filho de mim, Marcos", ela gritou, a voz cheia de dor e raiva. "Você deixou que eu vivesse todos esses anos sem saber disso?" Marcos tentou explicar que nunca soube da existência de Samuel, que foi uma surpresa para ele também. Mas Camila não queria ouvir. Para ela, pouco importava se ele sabia ou não.
a realidade era que agora havia uma criança precisando dele, uma criança que não era dela, e que estava trazendo para dentro da vida deles problemas que ela nunca imaginaria enfrentar. Camila estava magoada, e no fundo, tinha medo. Medo de perder o marido para um passado que ela sequer fazia parte. Enquanto tudo isso acontecia, Samuel continuava tentando viver sua vida do jeito que conseguia. Ele ainda ia ao hospital todos os dias, passava o tempo ao lado da mãe, conversando com ela mesmo que ela não pudesse responder. Às vezes, ele falava sobre o pai que finalmente tinha encontrado, e sobre a confusão que isso causou. Em algum lugar dentro dele, Samuel torcia para que Marcos pudesse ajudá-los. Mas ele também tinha medo. Medo de que essa ajuda fosse só temporária, ou de que o pai acabasse desistindo dele. Marcos sabia que precisava tomar uma decisão. Ele não podia continuar dividido entre o filho e a esposa. Sentia-se responsável por Samuel, e cada vez que pensava na situação da criança, mais sentia que precisava ajudar, precisava estar presente. Raquel estava em coma, e o menino estava praticamente sozinho no mundo. Era sua responsabilidade. Em uma tarde, depois de muito pensar, ele procurou Camila para conversar. Camila, eu preciso ajudar o Samuel, disse ele, com a voz calma mas firme. Não posso abandoná-lo. Ele pode ser meu filho, e está passando por uma situação difícil demais para enfrentar sozinho. Camila olhou para ele, os olhos cheios de dor e indignação. Ela balançou a cabeça, incrédula. E eu? O que eu faço com tudo isso, Marcos? Você está me pedindo para aceitar isso assim, de repente? Eu me casei com você, nós planejamos a nossa vida, e agora você quer que eu simplesmente aceite essa criança que veio do nada? Ele não veio do nada, Camila. Ele é meu filho, insistiu Marcos, tentando fazê-la entender. Mas Camila não queria ouvir. Ela sentia que a presença de Samuel estava destruindo tudo o que eles tinham juntos. Ela começou a sentir raiva não só de Samuel, mas de Raquel, como se a presença deles estivesse ali para destruir a vida que ela havia construído com Marcos. Com o tempo, Marcos resolveu agir. Ele não poderia ficar parado esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Decidido, ele providenciou a transferência de Raquel para um hospital particular, onde ela pudesse receber um tratamento adequado. Mesmo sem saber se ela acordaria, ele queria garantir que tudo fosse feito para dar a ela uma chance de melhorar. Essa decisão apenas piorou as coisas com Camila. Ela começou a ver isso como uma traição ainda maior. Sentia que Marcos estava dando a outra mulher e ao filho dela algo que ele nunca oferecerá a ela. Em uma das discussões, Camila chegou a ameaçá-lo. Se você não parar com isso, Marcos, eu vou embora. Eu não consigo conviver com tudo isso. Não quero essa criança na minha vida. Marcos sabia que a decisão não seria fácil para Camila. Ele entendia a dor dela, mas também sabia que não podia abandonar Samuel. Tentou conversar com ela, tentou acalmá-la, mas no fundo, já entendia que talvez tivesse que escolher entre manter o casamento ou ser o pai que Samuel precisava. Era uma escolha dura, mas ele sabia que, no fundo, já havia tomado sua decisão. Camila, cada vez mais angustiada, passou a evitar Marcos. Ela estava magoada e não sabia como lidar com aquela situação que ela sentia estar fora de controle. O ressentimento foi crescendo, e cada vez que via Marcos saindo para ajudar Samuel ou visitar Raquel, sentia o casamento escorregar ainda mais por entre os dedos. A relação entre eles, que antes parecia sólida e tranquila, agora estava em ruínas. E para Samuel, ver tudo aquilo de fora era confuso e assustador. Ele não entendia a extensão dos problemas, mas percebia a tensão entre seu pai e Camila. Sentia que, de alguma forma, era o motivo de toda aquela confusão. Era como se, por existir, estivesse complicando a vida de todos. Ele tentou manter distância, mas sentia falta do pai, queria tê-lo ao seu lado. No fim, Marcos sabia que teria que enfrentar a verdade. Ele precisaria assumir de vez a responsabilidade sobre Samuel, mesmo que isso custasse seu casamento com Camila. Olhando para a situação, ele sabia que não havia mais volta. Para Marcos,
O peso da responsabilidade estava cada vez maior. Ele se dividia entre o trabalho, o hospital, onde Raquel continuava em coma, e o esforço constante de tentar apaziguar Camila. Mas nada parecia funcionar. Ele ainda não tinha condições de ficar com Samuel em sua própria casa, e nem de levá-lo para outro lugar. E a cada dia que passava, ele percebia o quanto seu casamento estava se desfazendo. Camila, por sua vez, já não se preocupava mais em esconder a insatisfação. Cada vez que via Samuel, evitava contato e fazia questão de ignorá-lo. Aos olhos dela, o menino era o símbolo de uma traição, de uma vida que Marcos teve sem ela, de uma mulher que continuava a existir em algum lugar, mesmo que em coma. Camila nunca se importou em entender a história de Samuel, e com o tempo, passou a ver o garoto como um peso insuportável. Até que, em uma tarde, quando Marcos estava no trabalho e Samuel, mais uma vez, aguardava na casa de Camila, ela teve uma ideia. Na cabeça dela, a única maneira de fazer com que tudo voltasse ao normal seria tirando Samuel de suas vidas. Ela sabia que Marcos se importava com o menino, mas estava convencida de que, se o garoto não estivesse por perto, ele voltaria a ser o homem com quem se casara. Aquela criança não fazia parte de seus planos, e agora, Camila estava decidida a se livrar dele, de qualquer maneira. Ela esperou até que Marcos estivesse ocupado com uma reunião e se aproximou de Samuel com um sorriso falso, algo que ele nunca vira nela antes. Samuel, quer dar uma volta de carro comigo? Vamos passear um pouco, só nós dois. O garoto, inocente, ficou surpreso com o convite. Desde que chegou ali, Camila sempre o evitava, então o pedido parecia um pouco estranho. Mas, querendo acreditar que talvez ela estivesse finalmente disposta a aceitá-lo, ele assentiu com um sorriso tímido. Talvez essa fosse a chance de finalmente encontrar algum tipo de paz naquele lar. Ele perguntou se Camila se lembrava dele, do dia em que ele a havia ajudado. Camila respondeu que não, mas era claro que ela se lembrava, estava apenas tentando confundir a cabeça de Samuel. Eles saíram de carro, e no começo Camila até fingia uma leve simpatia. Fazia perguntas soltas, falava sobre coisas triviais, tentando parecer amigável. Mas conforme o carro ia saindo da cidade e pegando a estrada, Samuel começou a ficar desconfiado. Ele olhou pela janela, percebendo que estavam se afastando cada vez mais do centro e que não pareciam estar indo para lugar nenhum específico. "Para onde a gente tá indo?", perguntou ele, com uma voz insegura. Camila, sem olhar para ele, respondeu de forma seca: "Só estamos dando uma volta. Aproveitando o dia." Samuel ficou em silêncio, mas o medo começou a crescer dentro dele. Algo na maneira como ela falava, na expressão séria que ela mantinha no rosto, o deixava inquieto. Ele sentia que havia algo errado, mas ainda não sabia o que era. Tentava se convencer de que estava sendo bobo, mas a sensação ruim não ia embora. Depois de quase uma hora na estrada, Camila finalmente virou em uma estrada de terra, afastada de qualquer movimento. O lugar era deserto, com algumas árvores ao redor e uma aparência sombria. Ela parou o carro, desligou o motor e se virou para ele. "Samuel, desça do carro. Agora." Ele olhou para ela, confuso e assustado. "Por quê? A gente não vai voltar para casa?" Camila lançou um olhar frio e impaciente para ele. "Só desce do carro, tá bom? Vai ser melhor assim." O coração de Samuel começou a bater acelerado. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o tom de voz dela o deixava apavorado. Sentia que, se não obedecesse, algo pior poderia acontecer, então ele desceu do carro devagar, ainda tentando entender o que ela queria com tudo aquilo. Mas, assim que ele saiu, Camila fechou a porta, ligou o carro de novo e acelerou, deixando-o ali, no meio daquele lugar deserto. Ele ficou ali, parado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Viu o carro desaparecer ao longe, levantando poeira, enquanto o silêncio ao redor dele ficava ainda mais assustador. Samuel estava completamente sozinho, sem saber para onde ir, sem um lugar para se abrigar. Ele gritou por Camila, mas era inútil. Ela não ia voltar. Por um tempo, ele ficou ali, tentando entender o que tinha acontecido.
A cabeça dele estava uma bagunça de pensamentos e emoções. O medo, a tristeza, a sensação de abandono, tudo se misturava. Ele nunca havia se sentido tão solitário, tão sem rumo. O desespero tomou conta dele, mas ele não chorou. Ficou parado, olhando para o vazio, sentindo o vento frio e tentando encontrar uma saída. A noite começou a cair, e Samuel sentiu o pânico crescer. Ele não sabia o que fazer. Tentou seguir a estrada de volta, mas a escuridão já começava a cobrir tudo, e ele mal conseguia enxergar o próprio caminho. Por fim, acabou parando debaixo de uma ponte, onde se encolheu para tentar se proteger do frio. Ele abraçou as próprias pernas, fechou os olhos e tentou imaginar que aquilo tudo era só um sonho ruim, algo que passaria logo. Enquanto isso, Camila voltava para casa, tentando manter a aparência tranquila. Quando Marcos chegou e perguntou por Samuel, ela respondeu, com um tom casual, que o menino havia saído para vender doces. Sabia que Marcos não desconfiaria, pelo menos não de imediato. Mas, quando as horas foram passando e Samuel não aparecia, ele começou a ficar preocupado. Marcos ligou para alguns lugares, perguntou aos vizinhos, mas ninguém tinha visto o menino. Seu coração estava aflito, e ele sentia que algo terrível poderia ter acontecido. Por fim, resolveu falar com a empregada, que parecia nervosa e hesitante desde a chegada dele. Depois de muita insistência, ela contou tudo. Havia visto Camila sair com Samuel e depois voltar sozinha. Ao ouvir aquilo, Marcos sentiu um aperto no peito. Ele confrontou Camila, que acabou confessando. Eu não podia mais suportar a presença dele aqui, Marcos. Eu não quero esse menino na nossa vida. Furioso, Marcos saiu de casa em disparada, dirigindo pela estrada com o coração acelerado, procurando por qualquer sinal de Samuel. Ele não sabia exatamente onde o garoto poderia estar, mas, guiado pela intuição, continuou procurando, gritando o nome dele pela estrada, olhando para todos os lados. Foi quando avistou uma pequena silhueta encolhida debaixo de uma ponte. Marcos parou o carro e correu até o menino, que olhava para ele com os olhos inchados de cansaço e medo. Samuel não disse nada, mas o alívio em seus olhos era evidente. Ele havia passado horas se sentindo sozinho e abandonado, mas agora, finalmente, alguém estava ali para buscá-lo. Marcos o abraçou com força, prometendo a si mesmo que nunca mais deixaria Samuel passar por algo assim. Depois do incidente do desaparecimento de Samuel, Marcos sabia que as coisas não poderiam continuar como estavam. Ele já estava decidido a cuidar do filho, mas as desconfianças e acusações de Camila só complicavam ainda mais a situação. Cada vez que ela olhava para Samuel, fazia questão de manter uma expressão de frieza e desprezo. Para ela, aquilo tudo era uma ameaça direta à sua vida, ao que conhecia como seu casamento, seu espaço, seu conforto. As discussões entre Marcos e Camila se tornaram quase diárias. Qualquer assunto se tornava uma desculpa para ela reclamar, para dizer que não confiava que Samuel fosse mesmo filho dele. Ela usava isso como arma, dizendo que nem tinha certeza de que aquele menino era mesmo parte da família. Para Camila, tudo poderia muito bem ser um plano de Raquel, alguém que ela nunca conheceu, mas que agora representava todos os seus medos e inseguranças. Ela acreditava que Raquel podia ter escondido o filho para laçar Marcos de volta, mesmo agora, mesmo do coma. Marcos, que antes tentava dialogar, acabou perdendo a paciência. Ele sabia que Samuel era seu filho. Tinha uma conexão com o menino que não conseguia explicar. Sabia que aquele garoto, mesmo com todas as dificuldades, era sua responsabilidade. Mas ele também sabia que por causa das acusações de Camila, não teria paz enquanto não tivesse uma prova concreta para apresentar. A situação estava tão insustentável que ele finalmente aceitou a ideia de fazer o teste de DNA. A decisão de fazer o teste de paternidade foi um alívio, e ao mesmo tempo, um peso para ele. Sabia que, para Samuel, essa espera não era fácil. O menino via tudo, observava o ambiente ao redor, entendia os olhares frios de Camila, o jeito desconfiado com que ela o olhava, como se estivesse sempre esperando que ele cometesse algum erro. E embora Marcos tentasse confortá-lo, era difícil para Samuel entender o porquê daquela prova ser tão importante. No fundo,
ele só queria sentir que tinha uma família, mas, a cada dia que passava, parecia que isso ficava mais distante. Os dias de espera pelo resultado do exame foram carregados de tensão. Marcos tentava agir normalmente, mas estava ansioso. E Camila, mais fria que nunca, insistia que o exame era a única forma de resolver aquilo. Em sua cabeça, ela tinha a fantasia de que o teste mostraria que Samuel não era filho de Marcos e que tudo voltaria ao normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. No entanto, Samuel, que observava tudo à sua volta, não era tão ingênuo quanto parecia. Ele percebia o nervosismo de Marcos, a frieza de Camila e sabia que aquele pedaço de papel, que ele mal compreendia, tinha algum poder sobre sua vida. Ele não sabia ao certo o que fazer, mas começou a se perguntar se realmente queria viver naquele lugar, onde a presença dele causava tanto desconforto e onde ninguém parecia feliz com sua chegada. Finalmente, o dia do resultado chegou. Marcos pegou o envelope nas mãos e olhou para ele por alguns instantes, como se estivesse se preparando para encarar uma verdade que, de alguma forma, já conhecia. Respirou fundo e abriu o documento. Os olhos dele passaram rapidamente pelas palavras até que ele encontrou a resposta que precisava. O exame confirmava, sem sombra de dúvida, Samuel era seu filho. A confirmação encheu Marcos de uma mistura de alívio e felicidade, mas também trouxe uma sensação de tristeza. Ele sabia que, para Camila, esse resultado não resolveria as coisas de uma vez. Ela estava tão presa ao ressentimento e ao ciúme que o exame só provaria algo para ele e para Samuel, mas talvez nunca fosse suficiente para ela. Quando mostrou o documento a Camila, ela olhou com uma expressão de desagrado, como se o papel não significasse nada para ela. "Então é isso?", perguntou, com um tom de voz seco. "Agora você vai se jogar de cabeça nessa situação?" "Camila, esse exame prova que Samuel é meu filho. Ele é meu, e eu não vou abandoná-lo." Marcos falou com firmeza, decidido a encerrar o assunto. "Ele já passou por coisas demais. E é meu dever estar com ele agora." Camila não respondeu. Ficou em silêncio, com os olhos fixos no papel, mas sua expressão deixava claro que aquilo não mudava nada para ela. E naquele momento, Marcos percebeu que nada, nem mesmo uma prova concreta, mudaria os sentimentos de Camila. Ele se deu conta de que o problema dela não era acreditar ou não no exame. Era algo mais profundo, uma incapacidade de aceitar Samuel e tudo o que ele representava. Samuel, que até então acompanhava tudo de longe, soube do resultado de forma simples. Marcos se aproximou dele com um sorriso leve e disse: "Samuel, você é meu filho. Sempre foi, e agora a gente tem isso confirmado." O garoto sorriu de volta, sentindo um alívio que ele não sabia que precisava. Naquele momento, pelo menos, ele sentiu que pertencia a algum lugar. Ele tinha um pai. Mas essa sensação de pertencimento logo foi abalada pela frieza de Camila. Apesar da confirmação da paternidade, ela continuava tratando Samuel como um intruso. E Marcos começou a perceber que sua relação com Camila estava num ponto crítico. Ele tentava conversar, tentava fazê-la ver que Samuel não era uma ameaça, mas um garoto que precisava de ajuda, de amor, de uma família. Mas Camila estava irredutível. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite, quando Marcos e Camila tiveram uma última conversa. Ele tentou mais uma vez explicar a importância de Samuel em sua vida, de como ele não poderia abandoná-lo. Mas Camila, sem paciência, disse algo que o magoou profundamente. "Se você quer escolher essa criança ao invés de nós, vá em frente. Mas saiba que eu não quero fazer parte disso." Marcos, diante daquela declaração, finalmente entendeu. Olhou para ela, e com uma voz calma, respondeu: "Não estou escolhendo ninguém além do que é certo, Camila. Samuel precisa de mim, e eu vou estar ao lado dele, independentemente de qualquer coisa." Eles se encararam por alguns segundos, mas a decisão já estava tomada. Camila, no fundo, sabia que não conseguiria aceitar Samuel como parte de sua vida, e Marcos sabia que não poderia abandonar o menino. Com um último olhar, Camila se afastou, pegou suas coisas e saiu de casa, deixando Marcos e Samuel sozinhos, finalmente prontos para começar uma nova fase. Naquele momento,
Marcos sentiu um peso enorme sair dos seus ombros. Pela primeira vez, ele sentia que estava tomando o rumo certo, mesmo que isso significasse deixar para trás o casamento e a vida que ele construíra até então. Ele olhou para Samuel, que ainda estava tentando entender o que aquilo tudo significava, e sorriu, sabendo que agora ele poderia se dedicar a ser o pai que o garoto precisava. Depois de tudo o que passaram, Marcos e Samuel começaram, finalmente, a viver uma nova vida. A casa parecia diferente, quase como se tivesse mudado de cor e ganhado mais vida agora que era só deles. Não era mais um lugar pesado, cheio de brigas e discussões. Era um lugar de paz. E para Samuel, era a primeira vez que aquilo se parecia com um lar de verdade. Marcos, aos poucos, foi aprendendo o que era ser pai. Não foi fácil no começo. Ele teve que aprender a rotina de uma criança, desde as lições de casa até o horário certo para dormir. Coisas que, antes, ele nem pensava. Mas cada desafio que enfrentava com Samuel, cada pequeno momento, só fazia com que ele tivesse ainda mais certeza de que estava no caminho certo. A primeira coisa que Marcos fez foi perguntar a Samuel como ele queria que seu quarto fosse. Para o garoto, aquilo era uma novidade enorme. Ele nunca tinha tido seu próprio espaço, um lugar onde pudesse escolher tudo do jeito que ele quisesse. Eles foram juntos comprar uma nova cama, prateleiras para os brinquedos, e Samuel escolheu um papel de parede com o tema de espaço, cheio de planetas e estrelas. Ele se apaixonou pelo quarto novo, e ver a felicidade de Samuel fez Marcos se sentir ainda mais completo. No dia a dia, eles se adaptavam como podiam. Marcos aprendeu a fazer o café da manhã e começou a preparar as lancheiras de Samuel para a escola. No começo, eles se atrapalhavam um pouco, principalmente quando os dois estavam com sono e tentavam se organizar sem esbarrar um no outro. Era engraçado, e logo os dois se viam rindo das pequenas confusões. Ao fim do dia, quando Marcos chegava do trabalho, eles passavam um tempo juntos fazendo o que Samuel mais gostava. Às vezes, jogavam algum jogo, assistiam a um filme ou até tentavam cozinhar algo mais divertido, o que geralmente virava uma bagunça na cozinha. Para Samuel, cada momento era especial, porque ele nunca tinha tido um pai assim, alguém que estava ali de verdade, vivendo a vida ao lado dele, e não apenas como uma lembrança vaga. Mas, mesmo com tudo isso, Samuel ainda se preocupava com a mãe. Ele queria que Raquel estivesse lá com eles, vivendo essa nova fase junto. Todos os dias, ele e Marcos iam visitá-la no hospital. Mesmo em coma, ele contava sobre cada coisa nova que estava acontecendo. Contava sobre a nova escola, o quarto novo e o que ele e Marcos faziam juntos. Ele tinha esperança de que, de algum jeito, ela ouvisse e soubesse que ele estava bem. E então, um dia, algo incrível aconteceu. O hospital ligou para Marcos com uma notícia que ele mal podia acreditar: Raquel estava acordando. Ele não pensou duas vezes. Pegou Samuel, que estava prestes a ir para a escola, e os dois correram para o hospital. Samuel não conseguiu segurar a alegria. Seus olhos brilhavam e ele mal podia esperar para ver a mãe, para contar a ela que ele agora tinha uma família completa, que o pai estava ali com ele. Chegando lá, eles viram Raquel ainda fraca, mas de olhos abertos, olhando para eles. Samuel correu até a cama, abraçando-a com força, como se nunca mais fosse soltar. Ele estava chorando de felicidade, e Raquel também. Ela olhou para Marcos, surpresa ao vê-lo ali, e ele explicou tudo. Contou como soube sobre Samuel, o que aconteceu desde que ela entrou em coma, e como os dois agora eram uma família. Raquel ouviu tudo emocionada, sem conseguir acreditar que, depois de tantos anos, Marcos estava ali, ao lado dela e do filho deles. Aquilo era como um sonho, uma segunda chance que ela nunca esperava receber. Nos dias seguintes, enquanto ela ia se recuperando, eles foram se aproximando mais e mais, e Raquel começou a ver que, talvez, eles pudessem realmente construir algo juntos, agora que estavam todos ali. Com o tempo, Raquel voltou para casa, e juntos, ela e Marcos foram criando uma nova rotina ao lado de Samuel. Agora, ele não só tinha o pai, mas a mãe também estava ali, cada dia mais forte, cuidando dele e ajudando a transformar a casa em um verdadeiro lar.
Os três se apoiavam em tudo, nos momentos difíceis e nos momentos alegres, e aquela família que parecia improvável no começo começou a tomar forma de verdade. Nas noites tranquilas, eles se juntavam na sala e ficavam relembrando histórias ou inventando novas. Samuel gostava de ouvir sobre quando os pais eram jovens, de como tudo começou entre eles. Ele sabia que, mesmo que o caminho até ali tivesse sido difícil, eles tinham agora algo muito especial. Depois que Marcos se divorciou de Camila, o relacionamento entre ele e Raquel começou a ganhar uma nova profundidade. Não era só a proximidade, ou o fato de eles estarem cuidando juntos de Samuel, era algo muito mais forte. Os sentimentos que eles tinham um pelo outro pareciam reviver, mas dessa vez de um jeito diferente, mais maduro. Marcos olhava para Raquel e via alguém muito mais forte do que se lembrava. Ele admirava o quanto ela tinha lutado sozinha e o quanto ela se dedicava ao filho deles. Raquel, por outro lado, estava redescobrindo em Marcos um lado que antes ela nem conhecia, um lado presente, amoroso e que fazia Samuel se sentir seguro. Eles passaram a fazer cada vez mais coisas juntos. Nos fins de semana, pegavam o carro e faziam pequenas viagens, levando Samuel para ver lugares novos. Ele adorava esses passeios, e a cada viagem parecia mais feliz e seguro. Nas noites de domingo, os três jantavam juntos, e entre conversas e risadas, Marcos e Raquel se olhavam de um jeito que só eles entendiam. Samuel até começava a perceber que os pais estavam mais próximos, mais unidos, e aquilo o deixava contente. Certo dia, enquanto Samuel estava na escola, Marcos e Raquel resolveram conversar sobre tudo o que tinham vivido antes. Era uma daquelas conversas que eles nunca tinham tido tempo ou coragem para ter, mas agora parecia o momento certo. Estavam sentados na varanda, aproveitando a brisa, e Marcos perguntou a ela: Raquel, por que você nunca me contou sobre o Samuel? Por que nunca disse que eu ia ser pai? Raquel ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão. Ele viu que ela estava pensando na resposta, talvez tentando escolher as palavras certas. Ela respirou fundo e, com um olhar sério, explicou: Na época, eu não sabia como você reagiria, Marcos. Nós éramos muito novos, você tinha tantos planos para sua carreira, estava tão focado. Eu não queria atrapalhar isso. Achei que, talvez, eu pudesse lidar com tudo sozinha, sem precisar te envolver. Marcos ficou pensativo. Parte dele se sentia triste por não ter estado ali desde o começo, mas também entendia o que ela queria dizer. Ele sabia que, naquela época, estava realmente muito focado no trabalho, tentando se estabelecer e alcançar tudo o que queria. A vida parecia ser só sobre metas e carreira. Ele olhou para Raquel, admirado pela coragem que ela tivera em assumir tudo sozinha. Eu entendo, disse ele, com um sorriso suave. Mas saiba que eu teria ficado do seu lado. Teria feito tudo diferente, teria estado ao lado de vocês. Agora eu vejo o que eu perdi, e isso me dói, Raquel. Ela colocou a mão sobre a dele, em um gesto que mostrava que ela entendia. A gente está aqui agora, Marcos. Isso é o que importa. Olha para a nossa vida agora, para o Samuel. Nós estamos juntos, e é isso que importa. Marcos sentiu o peso das palavras dela. E naquele momento, percebeu o quanto queria Raquel em sua vida. Já não se tratava mais só de estarem juntos por causa do filho. Ele amava, e essa certeza só crescia com o passar dos dias. Não importava o que haviam vivido antes ou os anos que ficaram separados. Agora, ele sabia que queria ficar ao lado dela para sempre. Com o passar das semanas, aquele sentimento foi crescendo ainda mais. Marcos se pegava imaginando uma vida ao lado de Raquel, construindo juntos uma família unida e feliz. Ele sabia que, depois de tudo o que tinham passado, não queria perder essa oportunidade. Então, um dia, ele tomou coragem e decidiu que pediria Raquel em casamento. Ele não planejou nada extravagante, porque sabia que ela não ligava para grandes gestos. Tudo o que queria era um momento simples, mas verdadeiro, algo que fosse só dos dois. Em uma tarde, quando Samuel estava brincando no quintal e eles estavam sozinhos na cozinha, ele olhou para ela e, com o coração batendo rápido, disse: Raquel,
eu pensei muito, e não consigo imaginar minha vida sem você. Eu quero estar ao seu lado. Quero que você seja minha esposa. Raquel olhou para ele, surpresa. Não esperava que ele fosse dizer aquilo assim, de repente, em um momento tão simples. Ela ficou quieta, ainda processando as palavras dele, e por um instante, pensou que talvez fosse cedo demais. Marcos, nós acabamos de nos reencontrar, tem tanta coisa que ainda estamos entendendo. Não acha que é rápido? Marcos sorriu. Ele já esperava aquela reação, mas sabia o que queria. Raquel, a gente passou por muita coisa. Passamos por anos separados, por dificuldades, e agora finalmente estamos juntos. Não é questão de tempo. Eu sei que quero você ao meu lado, e quero que a gente seja uma família completa. Quero que você seja minha mulher. Raquel, emocionada, sorriu e, com o coração batendo forte, aceitou. Para ela, era um sonho que nunca achou que fosse possível. Ela também sabia, no fundo, que era isso que queria. Sabia que com Marcos e Samuel, finalmente, ela tinha encontrado um lar. Eles decidiram fazer uma cerimônia simples, só para os mais próximos. Nada extravagante, só algo para celebrar o amor deles e marcar aquele momento especial. Samuel, claro, estava animado e se sentia parte daquilo tudo. Era como se ele fosse o motivo pelo qual tudo tinha acontecido, e, de certa forma, ele era mesmo. No dia da cerimônia, a casa estava decorada de forma leve e aconchegante. Raquel usava um vestido simples, mas bonito, e Marcos não conseguia tirar os olhos dela. Quando chegou o momento dos votos, os dois ficaram frente a frente, com os olhos brilhando e os corações em paz. Para ambos, aquele era o recomeço que eles nem imaginavam que teriam um dia. Samuel estava ao lado dos pais, com um sorriso que não cabia no rosto. Ele os olhava, feliz por ver que, depois de tudo o que passaram, tinham finalmente encontrado um jeito de ficarem juntos. Aquela era sua família, e ele sabia que agora eles estariam ali para ele, sempre. Depois da cerimônia, a pequena festa foi cheia de risos, abraços e momentos simples, mas que significavam tudo para eles. Não precisavam de grandes luxos ou uma festa cheia de gente, só precisavam estar juntos, como uma família de verdade. E foi isso que eles fizeram, aproveitaram cada segundo, guardando aquele dia como uma lembrança especial. Nos dias que seguiram, a vida voltou ao normal, mas com um sentimento diferente. Agora, Marcos, Raquel e Samuel formavam uma verdadeira família. Eles tinham passado por tantas dificuldades, tantas provações, mas no fim, tudo tinha valido a pena.